No início da raça humana, as modificações produzidas pelo homem eram muito pequenas até o desenvolvimento da atividade agrícola. Ao longo do processo histórico da humanidade, com o crescimento populacional e com o desenvolvimento de novas técnicas, o domínio de novas tecnologias e os novos instrumentos de produção, as modificações no espaço geográfico se tornaram cada vez mais intensas e amplas. Tudo começou com a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, com a mecanização e a introdução da máquina a vapor e do carvão. Após ela, houve a segunda Revolução Industrial, no século XIX, com a produção em massa e uma linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. Com os avanços tecnológicos, houve a terceira Revolução Industrial, no século XX, com a produção automatizada, utilizando computadores, eletrônicos e TI. Hoje em dia, passamos pela quarta Revolução Industrial, com uma produção inteligente incorporada com a internet das coisas e o Big Data. As revoluções industriais trouxeram diversas mudanças sociais e econômicas para o mundo. Mudanças essas que nem sempre foram bem aceitas, principalmente pelas classes operárias, que resultaram em movimentos como o cartismo, o primeiro movimento de massas das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores da indústria. O cartismo é um fenômeno derivado das mudanças trazidas pela primeira Revolução Industrial, do mesmo modo que ela trouxe progresso e altos lucros a vários seus idealizadores. Uma outra massa vinda do campo para suprir a demanda da mão de obra nas fábricas sofria com salários baixos, péssimas condições de trabalho e turnos de trabalho excessivo. Assim como o cartismo, outro movimento, como a Comuna de Paris, que foi uma realização de uma forma de governo controlada por trabalhadores e membros de classes populares da França e de outros países, que ocorreu na capital francesa entre 18 de março e 28 de maio de 1871. Foi um resultado revolucionário da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Porém, assim como os avanços na Revolução, houve os avanços nas leis trabalhistas. E em 1943, no Brasil, houve a criação da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e é um marco legal que estabelece as normas regulatórias para as relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil. Como principal legislação da área trabalhista, ela tem um escopo bastante extenso, define juridicamente o conceito de empregador, empregado, orienta a emissão, a entrega e o uso de carteiras de trabalho, assim como as reclamações em qualquer caso de inadequações. Determina as jornadas de trabalho e os períodos de descanso, traz regras gerais para o salário mínimo, para as férias individuais e coletivas, define o trabalho noturno e as atividades perigosas e insalubres, estabelece regramentos para contratos individuais de trabalho e aponta especificações para algumas profissões, como jornalistas, químicos e estivadores, e ainda prevê medidas ligadas à medicina e à segurança do trabalho, para que os trabalhadores de hoje não tenham que passar pelas mesmas situações dos trabalhadores da primeira e da segunda Revolução Industrial. A indústria 4.0, a quarta Revolução Industrial, é a maior transformação que já ocorreu em toda a história humana no planeta. Ela engloba tecnologias como a robótica, a realidade aumentada virtual, a inteligência artificial, a nanotecnologia, Big Data, a impressão 3D, a biologia sintética e a internet das coisas. Mesmo que muitas dessas tecnologias ainda estejam em estado inicial e longe de atingir o seu potencial máximo, as mudanças constantes na nossa rotina já estão se manifestando e transformando aos poucos a nossa maneira de viver. A internet das coisas é uma das principais partes dessa revolução, que vem quase que para unificar o que é físico e digital. Tudo que pode ser conectado será conectado, desde geladeiras e carros até mesas e roupas. Será necessária uma adaptação completa da humanidade nesse processo, pois mudará radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos social e até politicamente. O mundo biológico que somos nós será cada vez mais conectado com o mundo físico. Apesar de tudo e dos empregos que haverão no futuro, milhares de postos de trabalho serão extintos, já que muitos empregos que são ocupados hoje por pessoas serão substituídos por robôs e inteligência artificial. Além de que a indústria 4.0 poderá aumentar a produção sem necessidade de criação de novos postos.
Tudo isso mostra que a quarta revolução industrial tornará cada vez mais necessário o uso de tecnologias e completamente inevitável o mundo digital. Doenças ocupacionais são aquelas associadas ao trabalhador e às suas condições de trabalho. Este também é um termo utilizado para designar as doenças profissionais e as doenças do trabalho, diferenciadas pelo agente causador. O número de acidentes de trabalho diminuiu 25% ao longo dos últimos 10 anos. Contudo, todos os anos as doenças relacionadas com o trabalho continuam a ser responsáveis por aproximadamente 2,4 milhões de mortes a nível mundial, 200 mil das quais na Europa. No início da era da Revolução Industrial, era muito comum a ocorrência de muitos acidentes e doenças de trabalho. O ambiente industrial era algo completamente novo. Não existiam as normas regulamentadoras para poder garantir a segurança no trabalho e nem os direitos trabalhistas. Então, os trabalhadores viviam em situações precárias. Mas a partir da Lei número 6.514, de 22 de dezembro de 1977, nasceram as leis trabalhistas que começaram a garantir a segurança no trabalho. Um exemplo de doença ocupacional é a dermatite, que pode ser classificada em alérgica, que é quando ocorre quando uma substância a qual você é sensível desencadeia uma reação imunológica ou irritativa. Entre as causas estão plantas, metais, medicamentos tópicos, cosméticos, roupas e tecidos sintéticos, detergentes e solventes, adesivos, cimento, óleos, graxas e tintas de parede. Os sinais mais comuns são erupção cutânea ou inchaço, vermelhidão, coceira, rachadura e manchas vermelhas secas que podem se assemelhar a uma queimadura. Bolhas e crostas em reações graves, erupção cutânea limitada em área exposta. E essa é só uma das tantas doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Vale lembrar que até na indústria 4.0 essas doenças ainda são recorrentes. Agora falaremos dos impactos da quarta revolução industrial na sociedade atual. O primeiro ponto positivo é a questão da sustentabilidade, porque as empresas estão cada vez mais preocupadas em serem ecologicamente corretas e isso reforça o consumo consciente. Outro ponto positivo é a redução nos custos de produção. Com máquinas inteligentes e o princípio da modernidade, é possível ter uma produção muito mais flexível. Desse modo, o gestor poderá agir com muita velocidade para colocar um novo produto na rua. E isso é muito bom para o público consumidor, que terá maior acesso a produtos personalizados, de qualidade a um custo menor. O primeiro ponto positivo que iremos abordar serão os cyberataques, porque já é um problema muito recorrente. Assim, quanto mais conectada a empresa está, mais sujeita ela fica à espionagem industrial. Além da finalidade comercial, as inovações podem ser usadas para fins nobres, mas também para subjugar nações inteiras, economicamente acabando com seu mercado interno. Outra questão que vale a pena ser mencionada é a utilização da inteligência artificial para fins escusos, como golpes, guerras e fake news. Mas nenhuma das questões que acabamos de mencionar preocupa tanto quanto os inevitáveis impactos da quarta revolução industrial no mercado de trabalho. A indústria 4.0 potencializa a automação, o que basicamente significa que as máquinas possuem ainda mais funções humanas. Para você ter uma ideia, até já saiu a notícia de um robô jornalista da Google que projeta escrever 30 mil notícias por mês. Então, o perfil do trabalhador da indústria 4.0 mudou. Ele não pode apenas saber operar as máquinas, como na terceira, segunda e primeira revolução industrial. Agora ele precisa estar apto para trabalhar lado a lado com automação e inteligência artificial. Porque ocorreu uma importante alteração. Antes a indústria norteava o comportamento da sociedade e ditava tendências. No entanto, no dia de hoje, são as pessoas e a sociedade que influenciam o setor industrial. Isso acaba obrigando as indústrias a se reinventarem e a se adaptarem a essa nova era de mercado. Emprego ou parte de funções estão se tornando obsoletas ou serão desempenhadas por máquinas ou algoritmos. O futuro do trabalho não é apenas uma questão das quais os trabalhos que irão ou não sobreviver, mas é também uma questão da reorganização do trabalho.
Mas sempre bom lembrar que não serão os empregos, na maioria, que serão substituídos pela automação, e sim alguma das tarefas destes empregos. Sendo assim, ao mesmo tempo que algumas funções vão desaparecer, outras certamente surgirão, como por exemplo na Alemanha. Na Alemanha, segundo o BCG, diz que há uma tendência de 6% na quantidade de empregos até 2025. Mas tudo indica que o saldo no final será negativo. As máquinas inteligentes vão resultar em demissões no mundo todo, especialmente na Europa. Governantes e economistas começam a planejar uma solução para este problema. Uma das ideias propostas é aperfeiçoar o estado de bem-estar social, que vigora especialmente em países nórdicos, como a Dinamarca. No livro A Segunda Era das Máquinas, Bifluffs afirma que a sociedade precisa discutir a distribuição da prosperidade com urgência. Afinal, a indústria 4.0 trará riquezas para alguns, mas a demissão de milhões. Em 2016, uma pesquisa feita junto a empresários de 15 economias estimou que as novas tecnologias suprimirão até 7 milhões de postos de trabalho em países industrializados nos 5 anos seguintes. Para o economista dinamarquês, devem ser consideradas soluções como o aumento do imposto ou a renda básica universal. Mas é sempre importante salientar que o futuro é sobre as pessoas, afinal. O valor das tecnologias reside no conhecimento que nós humanos incorporamos e interagimos com elas. Precisamos de uma força de trabalho ágil, preparada para o futuro, pronta para abraçar um mundo orientado por dados, em parceria com a robótica e sistemas autônomos. O governo, as empresas e o mundo acadêmico têm a responsabilidade de preparar a força de trabalho atual, as futuras para mudanças eminentes e radicais que estão por vir. E a sociedade precisa aderir a esta nova revolução. Se não houver uma mudança na maneira como os governantes olhem para a nossa educação, poderemos perder uma oportunidade ímpar no sentido de evolução tecnológica nos próximos anos, que nem em 100 anos conseguiremos tirar esse atraso, por exemplo, aqui no nosso país, o Brasil. Bom, esse é o nosso modelo no Minecraft. Nós fizemos um modelo de indústria 4.0, no qual esse trabalhador ele trabalha na sua própria casa de home office e ele controla tudo o que acontece naquela fábrica ali, que é bem longe da sua casa. Na fábrica, todos os trabalhadores foram substituídos por robôs. Até os porteiros aqui são robôs, isso são robôs. Aqui temos vários robôs que cada um tem uma função e cada robô carrega consigo o produto aqui na sua mão e eles colocam o produto em cima dos trilhos, o produto desliza, passa por todos os robôs, cada robô desempenha a sua própria função até chegar na máquina que vai fazer a transformação do produto para chegar no produto final. Quando chega no produto final, esses dois robôs eles pegam, empacotam e depois eles levam lá para fora para fazer a entrega do produto para o cliente. A única pessoa que precisa ficar presencialmente na empresa é o gerente, para observar tudo e ver se os robôs estão fazendo tudo certo conforme a sua programação. E é isso. Essa é a nossa fábrica no Minecraft. E é isso.